Olá, galerinha! Chegamos à melhor aula da semana, redação. É isso mesmo. Redação é um dos componentes do Enem, como você já sabe. Você também já sabe que vale 1000 pontos, que é a nota que vamos tirar. E você também já sabe que a aula de hoje é sobre introduções, é isso mesmo. Na aula anterior, nós falamos um pouco sobre situações que levam a nota zero, que não faremos de modo algum. Também falamos sobre as orientações, né? As orientações para a escrita. E ali vocês viram, né? Algumas dicas para escrever. Hoje falaremos mais dicas. Pegue seu caderno, pegue sua caneta, prepare o celular, porque é hora de estudar e revisar para o Enem, tá bom? Gente, e aí? Que momento é esse, hein? Momento de você chegar e escrever uma redação. Você tem que colocar a sua ideia, fazer a introdução. A introdução é o momento de maior atenção, porque ela apresenta o teu texto, porque ela apresenta a tua estrutura. Então, normalmente, é o período, assim, a parte do texto que se demora mais para elaborar, tá? E precisa ser bem feita a introdução, porque, como eu falei, ela é a abertura do teu texto, é o início do teu texto. Vamos aí fazer uma ordem de ações. São só sugestões, mas ordenar essas ações para ver se te ajuda em casa a se organizar no dia da escrita, tá? Chegou lá para fazer o Enem, você precisa estar na escola no horário adequado, você receberá um caderno de provas específico, ele tem até o seu nome. Você vai, com muito cuidado, destacar o seu cartão resposta e no verso desse cartão resposta haverá a folha oficial de redação. Quando o fiscal da sala autorizar, você vai folhear o seu caderno até a questão 45 do caderno de linguagens e na questão ali 45 após ela, na verdade, você vai encontrar uma proposta de redação. Anotou? Qualquer coisa, volta ao vídeo e anota. Lá, depois da questão 45, que você vai encontrar a proposta de redação, você precisa fazer uma leitura muito atenta. Inclusive, um procedimento indicado é que você marque as palavras-chave dentro do texto relacionadas ao assunto. Uma outra ideia para você também fazer o seu texto aí, sem correr o risco de fugir do tema, é você já começar lendo a parte de baixo da proposta. Ela é só uma folhinha, tá? Mas você já começa ali por baixo mesmo. E aí ali embaixo você vai ver que tem uma orientação, como eu já li para vocês na aula 1, na aula 2, né? Como que é aquele textinho ali da parte de baixo. E lá vai ter a frase temática para você usar. Então, primeiro você vai pegar e vai olhar essa frase temática. Ok, viu, observou a problemática, marcou as palavras-chave. Depois de você ler a frase temática, você precisa se perguntar por que a banca escolheu aquela frase. A resposta está nos textos motivadores. Então, a leitura dos textos motivadores deve ser para entender, para compreender a importância daquela temática para o exame, para o Brasil. Gente, o tema pode ser qualquer um, que seja de participação cidadã. Então, se apegue mais a você aprender a se expressar em diferentes temas do que se prender a um tema específico, tá bom? Você precisa mostrar as competências. Então, tente treinar para vários tipos de texto, tá bom? Não coloque tanta pressão sobre o tema em si, mas sobre a sua habilidade de se expressar através da escrita, tá? Ok? Bom, aí ao ler os textos motivadores, você vai detectar a relevância do tema. Há alunos que são tão leitores ou são aí tão participativos, né, da sociedade que estão inseridos, que ao ver a frase temática, eles já têm hipóteses do porquê aquele problema foi abordado, ou ele já tem até ali uma linha de raciocínio a desenvolver, tá bom? Mas, mesmo que você não saiba muito daquele tema que o Enem está colocando para você, os textos motivadores vão trazer lembranças, vão te trazer aí alguns gatilhos para você lembrar de produções que você assistiu, livros que você leu, notícias que você chegou a ver na TV, ou no jornal, ou na internet. Então, os textos motivadores eles vão despertar você para escrever, tá? Essa leitura deve ser atenta, marcada, buscando entender a proposta, certo? Uma dica que eu te dou também é que cada vez que você faz a leitura de um texto motivador, você tente, ao final, lembrar de algo que você já viu
sobre aquele problema, que você já ouviu sobre aquele problema, e você vai anotando ali na própria proposta, tá? Depois de fazer isso, leitura dos textos motivadores, você volta lá na frase temática para confirmar que é aquilo mesmo, e aí sim, você vai para o rascunho. Aí lá no rascunho você precisa fazer a introdução. Você fica, minha nossa, Paty, e agora? Gente, olha só. Para a introdução, eu vou mostrar aqui para vocês uma sequência de ingredientes. Vamos pensar a introdução como uma receita? Vamos lá? Anote aí no seu caderno. Ingredientes para a introdução. Primeiro, você precisa, antes de escrever, ter claramente o tema, tá? Segundo, antes de escrever a introdução, eu já preciso ter uma ideia de tese. Eu já preciso ter a minha opinião formada, porque senão o meu rascunho vai levar mais tempo e eu posso me perder na escrita. A tese, ela não pode ficar solta ou, né, ficar ali mal formulada. Então, você direciona o tema, constrói a sua tese, e aí depois da tese vem uma coisinha chamada estratégia. Gente, vocês não têm noção do quanto isso é importante, mas agora vocês vão ter. Ou até tem, porque nós temos professores da rede também que já trazem, né, essa informação também. Olha só, gente, estratégia é uma outra partezinha da nossa receitinha para a introdução. Deixa eu te lembrar uma coisa, não vou te contar, não estou trazendo informação aqui que você não tem ouvido, eu apenas vou te lembrar uma coisa. Você que está aí em casa, você já gostou de alguém? Você gostou de um menino, de uma menina, já gostou de alguém. Para você puxar conversa com aquela pessoa que você, de repente, tem ali um interesse, você busca o quê? O quê? Estratégia. Às vezes, você sabe que a pessoa gosta de esporte, então você puxa uma conversa falando sobre esporte. Não, não é dica de paquera não, é aula, presta atenção. Estou só te lembrando situações. Às vezes você sabe que aquela pessoa gosta de filmes. A estratégia vai ser o quê? Você vai começar a puxar conversa com ela a partir de filmes. Às vezes vocês vão perceber que nós temos muitas coisas em comum. E isso vai aparecendo quando vocês vão conversando, isso é dissertar, falar sobre. Quando você vai dissertando e quando você vai usando estratégias, tá? Ai, professora, mas eu nunca gostei de ninguém. Não tem problema. Se você não tem aí uma paquerinha, tem outros exemplos. Pai e mãe. Pai e mãe, seu responsável, sua tia, seu tio, sua avó. Com certeza você já quis algo. E para começar esse pedido, você pensou em uma estratégia. Algo do tipo, eu tirei boas notas, mereço. Sim, é uma estratégia. Você está usando um dado real, que são as suas notas, para poder pedir alguma coisa. Isso é uma estratégia. Outras vezes você quer sair de casa, seus responsáveis não deixam. Aí o que você traz? Um argumento de autoridade. Deixa eu ir. A fulana de tal vai, o fulano de tal vai também. E aí você usa o nome de alguém que a sua família, né, ali tem confiança, respeita para você conseguir aí, né, a liberação para sair. Tá vendo como você conhecia estratégias? Usamos estratégias no dia a dia, nosso discurso oral, nosso discurso escrito. Na redação, você também vai ter que usar uma estratégia, tá bom? Olha só, além disso, o último elemento da nossa receitinha será conectivos para as transições. Mas, professora, o que é transição? Vamos lá. Na última aula, você fez anotações. Texto com 4 parágrafos, não foi? Paragrafação, letra legível, certo? Se você não anotou, anote agora. E agora eu quero que você faça uma outra anotação para você acrescentar no seu caderno. Preciso que você faça períodos. É isso mesmo. Lembrando o que é período. Período acontece no nosso texto quando a gente marca o final da ideia para continuar ou para pular o parágrafo. Formamos assim períodos. Na escola você aprendeu que o período pode ser marcado por ponto de exclamação, ponto de interrogação. O período pode ser marcado por vários pontos. Mas na redação vamos fazer outro combinado, anota aí. Período vai ser marcado apenas por ponto final, tá bom? Ponto final. Pronto, é isso. Vamos combinar que você vai usar... Ai, gente, fala ponto final, esqueci do ponto continuando, né? Ponto final, ponto continuando. É ponto, ponto, tá bom? Você vai marcar período na redação do Enem com ponto. Vamos fazer um outro combinado? Vamos combinar de tentar dividir cada parágrafo 3 vezes. 3 períodos, ponto. Veja só, você vai escrever, marcar com ponto.
Vai escrever, marcar com ponto e vai escrever, marcar com ponto. Ok. Vamos combinar mais um pouquinho? Cada vez que você usar um período e um ponto, você vai usar uma palavra ou uma frase que mostre a transição de um período para o outro, tá bom? Ok? Professora, calma, não entendi muito bem ainda. Não tem problema, nós veremos muitos exemplos hoje, tá? Se prepara aí para você poder aprender um pouquinho mais sobre introduções. Olha só, exemplos de introdução. Vamos começar com séries? Séries. Gente do céu. Sim, você pode usar séries para começar a sua redação, tá? Gente, inclusive, eu queria compartilhar uma coisa aqui com vocês. Quando eu estudava e tinha dificuldade de escrita, a professora colocava um tema no quadro, eu não sabia bem como começar. Então, se o tema fosse queimadas, adivinhem como eu começava? As queimadas no Brasil. Se o tema fosse vacinação, eu começava dizendo a vacinação no Brasil e tal. Então, eu sempre era muito direta. E aí as notas não ficavam tão boas. Até eu compreender que nós não podemos começar direto no tema, na temática. A gente precisa propor o que antes? Uma estratégia. Muito bem. Pode sim ser uma série. Vamos anotar? Vamos lá. Pode ser série, pode ser filme, pode ser música, pode ser uma animação, pode ser, de repente, você está acompanhando aí um podcast, né, no canal que você gosta muito. Pode ser momento histórico, geográfico, filosofia, sociologia, dados. Nossa, e olha que eu falei só alguns, viu? São maneiras de você começar e chamamos de estratégia, tá bom? Vamos fazer a leitura desta? Olha só, séries. Na série americana Arqueiro Verde, o protagonista recebe de seu pai a missão de julgar e punir todos aqueles que foram considerados bandidos pelo seu progenitor, né, o seu pai, mesmo não tendo nenhum treinamento prévio para isso. Sob essa lógica, apesar de ser uma ficção, a realidade tratada na trama não se afasta muito do atual contexto brasileiro, no qual é crescente o número de indivíduos que fazem justiça com as próprias mãos. Diante disso, analisar as causas para a persistência dessa barbárie é fundamental para mitigá-la, né? Para reduzi-la, para acabar com ela. Gente, vocês perceberam os elementos dessa introdução? Vamos agora fazer uma análise mais detalhada? Vejam só. Para o primeiro período, que é o primeiro ponto, ele falou da série, mas ele foi bem direto. Gente, não vai fazer uma sinopse do negócio, não vai fazer uma resenha da série que você gosta. É o nome da série com aspas, anote, com aspas. E você mostra o que você quer que o seu leitor veja. Neste caso, esta aluna, ela escreveu mostrando que o Arqueiro Verde, ele fazia justiça com as próprias mãos porque o pai o orientou dessa forma. Tá bom? Ela foi bem direta ali na informação e tem que ser assim mesmo, tá? Como vocês puderam perceber pela leitura do texto, o tema é violência com as próprias mãos. Gente, uma boa introdução, nós vamos conseguir perceber o tema ao lê-la, mesmo que a gente não saiba o tema. Sabe por quê? Porque uma boa introdução vai construir, uma boa introdução não, é você que vai construir, vai fazer uma boa introdução, né? Você vai construir uma tese clara, direcionada para a frase temática, e assim, ao fazer a leitura do texto, o corretor já terá uma noção ali, né, da tua organização, e ele vai conseguir ver a abordagem temática por você, feita por você, tá? E aí, no segundo período, vocês vão notar que ele começa assim, ó, sob essa lógica. Isso é uma palavra de transição, é uma ligação. Aqui, esta aluna, ela consegue nota para a competência 4, aquela dos operadores linguísticos, tá bom? Aí ela faz a continuidade da transição dizendo assim, ó, apesar de ser uma ficção. Ela está dizendo para o leitor que ela sabe que é uma ficção, mas ela vai mostrar a realidade em seguida. Então ela é totalmente consciente disso. E aí depois ela diz, a realidade. Ô, gente, ela não falou de ficção? Em algum momento ela precisa falar de realidade, ela falou. E ela fala, a realidade tratada na trama. Ela não quis repetir a palavra série. Aí ela trouxe o quê como vocabulário? Essa trama, né? Então ela já mostra aí que ela domina, né, um pouco mais do idioma.
Aí ela diz que não se afasta muito do atual contexto brasileiro, aí é exatamente quando ela coloca a tese dela, veja só, no qual é crescente o número de indivíduos que fazem justiça com as próprias mãos. Então ela consegue se posicionar porque ela traz pra gente uma denúncia, ela traz pra gente uma referência, tá? Ela fecha então o segundo período, indo para o terceiro período com a palavra diante e a palavra disso. As duas juntas promoveram a transição. E sim, ela ganhou nota aí de novo, tá? Diante disso, vírgula, ela diz analisar as causas. Então eu já sei que no texto dela, ela vai falar sobre as causas aí dessa problemática. E ela diz, gente, da persistência de tal barbárie. Anote aí, barbárie, né? Crime, problema, tá bom? Persistência dessa situação, tá? E ela diz que é fundamental acabar, é fundamental reduzir. É quando ela fecha o terceiro período. Eu quero destacar para você um fator. Ali no final da linha 2, esta aluna promoveu a quebra da palavra. Isso acontece por causa das margens, né, gente? Só que para sinalizar esta quebra, ela usou um sinalzinho. O nome desse sinalzinho é translineador, ele não é um hífen, o nome dele é translineador. E ela colocou embaixo da palavra, porque não cabia ali, né? Pelo espaço, vocês estão vendo que não cabia na frente da palavra, tá? Mas eu quero aqui fazer um parêntese, tá? Olha só, o translineador, ele deve ocupar um espaço na frente da palavra e não abaixo dela, certo? Então, quando você precisar quebrar a palavra, evite quebrar a palavra desta forma, em que não haja espaço para o translineador. O Enem, ele não vai te descontar muita nota por isso. Inclusive, há textos 1000 que eles vão apresentar esse desvio leve. Mas concursos públicos levam essa regrinha a sério, sim, e você vai perder alguns décimos. Você não, né? Quem não assistiu essa aula, que você não vai perder nada, tá? Então, tenta quebrar a palavra de modo que o translineador fique à frente e não abaixo da palavra, tá bom? Gente, vocês estão gostando? Continue aí, tá? Continue que vai melhorar. Se não tá gostando, vai melhorar, fica aí, moço. Não saia, não. Gente, além de série... Ô, gente, agora eu vou puxar pro meu lado, né? Olha só isso. Exemplo com literatura. Gente, claro que eu ia trazer literatura, né? O que vocês estavam esperando também? Né? Língua portuguesa, literatura. Gente, como não amar? Essa ser humaninha que fez esse exemplo de introdução, ela já começa com literatura e ela traz pra gente a seguinte produção. Ela diz, a geração ultrarromântica do século XVIII foi conhecida por sua apatia, tristeza profunda e constante fuga da realidade. Características que evidenciam a depressão. Ponto. Fechou o primeiro período. Gente, olha só. Ela já começa mostrando para o corretor que ela sabe fazer uma estratégia. E ela trouxe uma escola literária, meu povo, é isso mesmo. Ela fala a geração ultrarromântica. Ela deu o nome da escola. Ela deu o século e ela ainda está na linha 1. E ela ainda diz as características. Apatia, tristeza profunda, constante fuga da realidade. Gente, olha como ela foi objetiva, né, nas informações. E ela já começa a demonstrar para o corretor que sim, ela tem conhecimento, né? E aí ela termina dizendo que essas características evidenciavam o quê? A depressão. Tenho certeza que você aí de casa já sabe o tema desta redação, né? Seria a depressão. Olha a transição. A transição, ela faz assim, ó, de maneira análoga. Anote aí no seu caderno. Quer dizer comparando. Comparando aquele momento com a atualidade. Só que mais bonito, né, gente? De maneira análoga. Acabou ficando um pouco mais enfeitado aí. E os corretores gostam, tá? Depois da transição, ela continua dizendo assim, ó. Ela diz, a atual população do século XXI apresenta cada vez mais as mesmas particularidades dessa doença. Fechou o segundo período. Vejam, pessoal, pontuação. Pontuação é conteúdo obrigatório para questões do Enem e para a redação. Infelizmente, cada vez pontuamos menos os textos. Então, a gente precisa mostrar que sabe pontuar, tá bom? Façam os períodos. Agora, o que ela faz nesse segundo momento? Primeiro, ela deu a estratégia.
Depois ela usou uma palavra ali, uma expressão, né? De maneira análoga para fazer a transição. Agora ela associa a estratégia com a problemática. Porque, veja só, ela diz a atual população do século XXI. Por que ela usou século XXI? Porque ela tinha usado século XVIII. Ela mostra para o corretor que ela sabe fazer uma viagem no tempo. Viu como você pode viajar no tempo? Porque ela foi para o século XVIII, mas ela mostra para o corretor que ela chega ao século XXI, que é o momento da discussão. E ela faz uma, vamos dizer assim, similaridade, né? Porque ela diz que a nossa sociedade apresenta também características bem semelhantes à daquela doença. Para não repetir depressão, ela usou um hiperônimo, uma palavra de significativa muito ampla, que vai se ajustar ao termo que você usou especificando antes. E sim, é usado para fazer coesão, tá bom? Depois ela diz assim, gente, olha só. Ela coloca, sob esse aspecto, a juventude é a parcela mais acometida por essa psicopatologia, devido a, principalmente, pressão imposta pela sociedade e as ligações interpessoais progressivamente mais fugazes. Aí ela fecha o terceiro período. Olha, não desista não e não tenha medo não. Ai, professora, psicopatologia. Isso aqui é treino, tá? Pessoa treina em casa. Quando você busca palavras novas para se expressar, o que pode acontecer no Enem que é muito bom? Você lembrar essas palavras, elas estarem inseridas no seu vocabulário. Então, na hora da escrita, no meu treino, sim, eu vou pesquisar. É importantíssimo pesquisar. Ah, professora, mas no Enem eu não vou pesquisar. É por isso que você pesquisa, porque lá você não vai pesquisar. Então, você pesquisa aí na sua casa, na hora de escrever, para poder aumentar o seu vocabulário, o seu repertório sociocultural, para você poder praticar. E no dia do Enem, você vai colocar em prática aquilo que você aprendeu, tá bom? Ok? Bom, seguindo, galerinha, aqui ela coloca um recorte, ela diz que é a juventude que é mais acometida, e ela dá 2 motivos. Veja só, ela diz que primeiro, isso ocorre principalmente devido à pressão da sociedade. Pressão da sociedade. E segundo, ela diz que ocorre pelas ligações interpessoais progressivamente mais fugazes, ligações instantâneas, rápidas, como nós não conseguimos mais estabelecer relações duradouras, concretas, né? Então, vocês, juventude, acabam vivendo um pouco mais devido, né, ao contexto contemporâneo aí que vocês estão inseridos, tá bom? Ela destaca esses 2 problemas aí, tá? Para fechar o 4º período, ela faz a transição com a expressão diante disso, vírgula, pontua-se para a competência 4. Rever a situação social que essa camada está submetida, essa camada são os jovens, é fundamental para mudar esse cenário. Que cenário, gente? O cenário da depressão. E aí, para não repetir depressão, ela retoma com esse cenário. Ela demonstra vocabulário. Pontua-se na competência 1. Gente, olha para essa introdução novamente e vamos fazer aqui algumas reflexões sobre as competências. Ela traz estratégia, ela mostra um bom domínio linguístico e vocabular, ela faz coesão, ela selecionou informações, gente. A competência 3 está garantida no texto dela, porque ela selecionou, ela organizou e ela relacionou. Então, é um texto que foi muito bem produzido, tá? Professora, eu não vou conseguir... Primeiro, respire. Bora lá. Respire. Muito bem. Ninguém começa a escrever assim. Não vou dizer ninguém não, gente, que é muito forte. Teve Machado de Assis na história da humanidade, da literatura. Pera lá. Tem seres humaninhos que sim, eles vão escrever com muita facilidade. E eles têm aí uma tendência para discursar muito bem ou escrever muito bem. Mas há outras pessoas que não têm tanta facilidade argumentativa, mas podem melhorar, porque essa é uma habilidade a ser aperfeiçoada. A escrita é uma forma comunicativa que você vai aprender e você vai aprimorar. Então, não vem com desculpa de eu não sei escrever. Leia, anote, pratique, veja onde errou, pratique novamente, porque aí você vai chegar nesses exemplos que estamos lendo aqui, tá bom? Gente, queria destacar um aspecto gramatical. Veja só. No texto dela, ela cometeu um errinho de gramática. E aí a gente vai falar sobre esse errinho agora. Ela diz assim, ó. Psicopatologia, lá na linha 4, acha aí, ó. Devido a, principalmente, pressão imposta pela sociedade. A palavra principalmente está entre 2 vírgulas.
Então, eu preciso ler do A para pressão, pulando essas duas vírgulas. E aí fica assim, devido à pressão imposta pela sociedade. Ó, deu certo, hein? Deu certo. Só que vocês estão vendo que ela usou um I, uma conjunção aditiva, I, né? E as ligações interpessoais. Só que por ela ter usado um I, um aditivo, eu tenho que voltar lá para o verbo principal, que é o devido. E aí vou ter que ler saltando principalmente de novo. Aí fica assim, ó. Devido a e as ligações interpessoais. Devido a as ligações interpessoais. Ô, gente, tem um A a mais, né? Tem um A a mais. Observem que as palavras que iniciam cada argumento são pressão e ligações. Só que para a palavra pressão, ela não colocou ali um artigo. E lá nas ligações ela acabou colocando. Gente, existe uma regrinha na língua portuguesa chamada de paralelismo. Paralelismo, anote aí. Existe o paralelismo sintático e o paralelismo semântico. A partir do momento que ela disse devido a e ela colocou este a com crase ali, o que é que eu vou entender? Que o primeiro elemento se liga a este a. Só que a conjunção i, ela soma. Então, o segundo elemento também vai se ligar. Só que o segundo elemento recebeu um artigo provocando uma quebra na estrutura frasal. E isso gera desconto gramatical. Professora, como resolver? Vamos lá, essa parte é importante. Como resolver a situação? Ela poderia dizer devido, vírgula, principalmente, vírgula, a pressão imposta pela sociedade com crase e as ligações interpessoais, esse as também com crase, tá? E aí o problema poderia ser resolvido, tá bom? Ok? Gente, eu espero muito que vocês estejam gostando aí das nossas aulas. Vocês viram aqui alguns exemplos. Nós conseguimos analisar alguns exemplos de introdução, mas existem outros, como eu falei para você. Tá? O que eu preciso que vocês lembrem? É o nosso refrão da aula de hoje. Para começar o texto, ler a frase temática, depois, ler os textos motivadores, depois, construir a tese e depois, pensar em uma estratégia para começar, tá bom? Essa estratégia pode ser do seu conhecimento, a partir da área que você conhece de cultura, ou a partir da área científica, né? A partir do campo de notícias, né? O campo jornalístico, mas você precisa de uma estratégia para começar, tá bom? Não esqueçam também que precisamos de períodos e de palavras para fazer a transição, tornar o texto assim mais fluido e a compreensão do leitor vai ficar ainda melhor, tá bom? Gente, a nossa aula de hoje termina por aqui. Na próxima aula, nós vamos falar de desenvolvimentos. É isso mesmo. Já agenda aí o nosso próximo encontro. Para você assistir novamente essa aula ou as outras que já estão na nossa plataforma, você vai visitar lá a nossa plataforma eduque.ce.ac.gov.br. Até a próxima aula.